Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 5, mais conhecido como o episódio que mostra como se faz um ótimo shounen. Eu diria isso porque a gente se emocionou, a gente riu, a gente se empolgou, é aquele episódio que mantém a empolgação para a próxima semana porque apresenta algo que a gente já está ansioso para ver como é que vai ser. Esse episódio forneceu informações que são importantes para os personagens principais. Então, na minha opinião, Kimetsu no Yaiba mostrou o clima que já vem fazendo desde o episódio 1. O ótimo shounen que ele é e que vai ser mais ainda. Eu diria que em 5 episódios ele já fez mais do que muito anime shounen com 12 episódios, mas isso é só minha opinião. Bom, para todo caso, eu vou falar o que eu achei desse episódio, o que eu gostei, porque teve muita coisa legal. A gente viu quem conseguiu sobreviver na seleção final. A gente viu o reencontro do Tenjiro com a Nezuko, com o Urokodaki-san. A gente viu a espada que o Tenjiro vai usar, além da primeira missão que foi mostrada qual será dele. Então se prepare porque tem bastante coisa pra gente conversar. Então já se inscreve no canal, compartilha o vídeo caso você goste, comenta aí o que você tá achando desse anime. São 5 episódios, mas são 5 episódios que empolga, então me diz aí o que você tá achando até então. E se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo, porque vai estar ajudando, eu vou ficar contente. Agora vamos falar do episódio de número 5 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. A primeira coisa que eu levanto, que eu gostei desse episódio, foi mais ainda o Tenjiro, o protagonista. Isso é meio, digamos que clichê falar do protagonista, eu já tenho falado dele em alguns vídeos, mas eu ainda vou ressaltar ele mais uma vez, porque ver o crescimento desse personagem desde o episódio 1 é algo incrível, sensacional, é ver a forma como ele evolui a cada episódio. Então, por mais que tenha sido uma passagem de tempo, a personalidade dele se mantém desde aquele tempo que ele treinou, ele só está mais amadurecido e experiente. Então eu quero ressaltar 2 pontos que eu acho muito forte dele, que são a gentileza dele. Por que eu digo isso? Olha, esse episódio de número 5 mostrou o quão, digamos que ele se autoculpa, como ele tem um sentimento de culpa nele mesmo, e como ele tem um lado gentil. O primeiro ponto que eu levanto dele, no episódio mostrou, é aquela cena lá daquela garota que estava aguardando os sobreviventes, ou os finalistas da seleção final. Então vemos que tem alguns que estão lá e tem um maluquinho lá que quer a espada, porque eles vão ganhar, afinal agora eles viraram exterminadores. Então acontece que, fazendo parte desse esquadrão, eles vão ter as espadas, só que vai levar ainda 15 dias para serem feitas. E o maluco lá que tava lá, que é um dos finalistas, que vai ser do esquadrão, ele quer a espada dele para agora. E isso dá encrenca, porque ele começa a machucar uma das garotas que não tem culpa nenhuma. E daí a gente já vê o Tanjiro aí. Isso eu acho que até não é gentileza, mas é o lado nobre dele, é o lado corajoso dele. A gente vê também a gentileza que eu quis dizer, que eu falei que não teria sentido, que ele teve com aquela garota, porque ele quis proteger ela, e ela não é nada dele. Então a gente viu que ele só segurou no braço do cara e só fala: "Continua fazendo isso que eu vou quebrar teu braço, seu desgraçado." Foi mais ou menos assim. Só que, sério, ver isso mostra muito a personalidade nobre que esse personagem tem. Eu gosto da personalidade do protagonista, porque ele é muito honesto com os sentimentos dele, ele é muito justo. Então a gente viu que ele quase quebrou o braço do cara mesmo. Então eu achei que isso foi legal e mostra um pouco da gentileza dele. E também, se isso não é o suficiente, a gente viu ainda nesse episódio o lado dele do sentimento de culpa junto com essa gentileza, porque ele ficou se sentindo triste por não ter visto o garoto que ele salvou contra aquele mutante lá, contra aquele Oni. E o que acontece é que o garoto morreu, digamos, porque o garoto foi burro. Ele que abandonou, digamos que o Tanjiro não teve culpa, o Tanjiro estava desacordado. Só que só por estar desacordado, ele acha que teve culpa de não ter protegido o garoto. E isso, tipo, a gente quer, tipo, pensar e falar: cara, você não teve culpa, você foi justo. Quem teve culpa foi o garoto de ter abandonado você e você poderia ter virado alimento de Oni. Então, tipo, foi legal ver esse sentimento do Tanjiro. É algo que ele precisa meio que amadurecer, porque ele se sente muito culpado de tudo que ele faz. Então, eu acho que isso vai ser legal da obra amadurecer com o tempo ele. Mas para todo caso, mostra a gentileza dele, a coragem dele e o lado nobre. E eu precisava ressaltar isso porque o episódio mostrou evidentemente mais disso dele. Além de falar, tipo, do reencontro, tipo, ver o Tenjiro junto reencontrando a Nezuko, o Urokodaki-san, foi uma cena que gera emoção porque a gente viu que ele é sincero com os sentimentos dele. E eu gosto de protagonista que é sincero. Tanto que muitos odiavam o Midori de My Hero Academia na primeira temporada porque ele chorava demais.
Não vou criticar porque ele chorava mesmo, só que isso era um lado meio que ainda, digamos que criança dele. E isso me lembra muito o Tanjiro. O Tanjiro já é mais experiente, mais maduro que o Midoriya. Só que isso me lembra eles terem, digamos que, essa honestidade com os sentimentos deles, eles serem sinceros. E isso é algo que eu gosto, porque isso é algo muito humano. Então, é algo que eu ressalto e é por isso que eu gosto mais ainda desse tipo de protagonista. Então, essa sinceridade com os sentimentos, a cena dele, tipo, chegando em lágrimas, reencontrando a irmã dele que estava acordada, junto com o Urokodaki-san, que, tipo, também estava em lágrimas, porque foi o primeiro discípulo dele que voltou vivo. Então, tipo, foi legal e não tem como, eu acho que é uma cena que você vai se emocionar, porque provavelmente eu acredito que você se emocionou se você assistiu, porque eu me emocionei demais com essa cena. Para todo caso, a gente viu que, tipo, finalmente as almas foram libertas, isso era algo que eu falei no vídeo passado. Esse episódio em si foi muito previsível, a obra como um todo tem alguns sentidos previsíveis, como eu já venho levantando em vídeo. Mas para todo caso, eu, digamos que acertei, eles estavam presos ainda porque eles estavam meio que como presos àquele Oni que estava vivo. Então o Tanjiro, digamos que libertando eles do Oni, finalmente eles conseguiram ir descansar em paz, lá no Monte Sagiri, que é onde é a residência do Urokodaki. Então, eu gostei, achei que foi legal, e isso gera uma emoção, porque o episódio como um todo foi nessa questão bem dramática, então eu acho que quem já chora fácil deve ter se emocionado com esse. Mas eu gostei bastante, e eu precisava ressaltar todas essas cenas que eu achei de drama. Inclusive, eu não falei do reencontro ali bem do Tanjiro e da Nezuko, então eu já vou falar agora. A gente vê que a Nezuko, ou Nezuko, como é a pronúncia, eu ainda não sei como se pronuncia direito, mas para todo caso, a gente viu que o reencontro foi muito engraçado, porque tipo, o Tanjiro tava chegando lá exausto da seleção final, ele ficou 7 dias sobrevivendo, indo ao local, né, e acontece que a gente viu que ele tava quase morto. E ele vai chegando, e quando ele chega na residência do Urokodaki-san, quem que tipo joga a porta pra fora? Sim, ela! E tipo, foi muito engraçada essa cena. Eu não sei se você riu, mas eu ri, porque eu achei muito fofa até essa parte. Então a gente vê o reencontro e daí era isso que eu tinha pra falar, porque daí a parte de drama eu já falei. Mas foi muito bonito o reencontro dos dois se abraçando. Eu gostei bastante. Além de vermos o momento que ele estava perguntando para vários Onis como é que faz para se tornar um humano novamente. Só que os Onis não responderam, afinal eles estavam loucos pela carne, mas foram todos mortos pelo Tanjiro. Então infelizmente o Tanjiro ainda não conseguiu encontrar o meio de salvar a irmã dele. Mas aí foi isso, e a gente viu o começo do episódio, que eu acabei não falando. Que foi, digamos que aquela despedida do Tanjiro e daquele Oni mutante que ele acabou, digamos que cortando. A gente viu que aquela cena foi confusa, por quê? A gente viu que dava relances de cenas do Tanjiro com o irmão mais novo dele. Então, o que podemos concluir, ou pelo menos pensar, é que o irmão do Tanjiro também foi uma vítima daquele Oni mutante. Eu posso estar bem errado, porque devido ao acontecimento, mas se a gente for ver a passagem de tempo, tudo que já foi levado, aquele Oni poderia estar solto na época, e daí foi ele que também que pegou o irmão do Tanjiro? Pode ser que sim. Bom, não dá para saber ao certo, mas o que dá para entender pelo episódio é que o irmão do Tanjiro tinha virado uma vítima do Oni ou tinha se transformado, tanto que ele falou que ele estava atacando o irmão dele. Então, pelo que dá a entender, o Tanjiro acabou finalizando o próprio irmão, mas na forma de um Oni. Então foi uma cena bem triste e que tem vários jeitos de interpretar ou até teorizar, mas no momento é isso que eu acho. E também tivemos várias explicações, eu diria, porque a gente viu que foi mostrado os vários tipos de Oni. No momento só o Urokodaki-san só falou de um, além daquele mutante. Ele falou do Kenjutsu, ou algo do tipo, que vai ser um dos Onis mais difíceis do Tanjiro se enfrentar, vai ser um dos mais difíceis que ele já enfrentou até o momento. Então também mostra que a Nezuko, ela não é desse tipo, pelo menos é isso que ele acredita. Então foi legal porque existem vários tipos de Oni, a gente ainda vai ter que conhecer vendo ao longo da obra, então promete ser bem interessante. Para todo caso, há mais duas cenas que eu gostei bastante e temos que ressaltar, além de falar do final do episódio. A primeira é aquele Kinpatsu, eu acho que é assim que se diz, que significa aquele garoto loiro lá. Sério, aquele garoto loiro foi muito engraçado. Ele é muito medroso pelo que deu a entender, só que ele é muito forte, porque ele sobreviveu. E foram só 5 pessoas que sobreviveram na seleção final. E a gente viu que ele tava em pânico, ele tava falando, eu não vou sobreviver. O que adianta eu ter uma espada daqui a 15 dias? Eu vou morrer. E agora? O que eu faço? E a gente vê que ele vai ser aliado do Tanjiro. Então eu quero muito que essa cena logo aconteça. Ele comece a aparecer mais no episódio, porque vai ser mais legal de ver, tipo, mais personagens juntos. E também tivemos uma outra cena que
eu acredito que vai ser o dojo o lar do Tanjiro e dos outros, pelo menos de alguns do Esquadrão Exterminador. O que acontece? A gente viu que alguém falou, então alguns passaram mais filhos para mim. Então, a gente vê que provavelmente pela abertura ending vai ter o Tanjiro, esse garoto loiro, e além daquele quinto garoto misterioso, ou garota, que a gente não sabe ainda, que foi falado. Porque a gente viu no episódio que foram quatro que passaram, só que foi falado que foi 5. Então deve ser aquele com aquela máscara que aparece na Open, que sempre discute com o garoto loiro. Pelo menos é isso que dá pra saber, ou pelo menos entender até então. Então a gente viu que provavelmente esses 3 vão morar naquele dojo que mostrou nesse episódio, mas isso é eu que acredito. Vamos ter que esperar pra ver mais. Enfatizar que eu havia esquecido o Tanjiro junto dos outros, aquele garoto loiro, aquele garoto maluquinho e uma outra jovem misteriosa. Eles estão na classe mais baixa de todos do Esquadrão de Exterminadores. Eles estão na classe Mizunoto, eu acho que é assim que se chama. São 10 classes no total, e então podemos ver que eles estão nessa mais baixa, e acho que conforme eles forem bem em missão, provavelmente eles devem ir aumentando, indo para classes mais altas. Mas então isso é importante, o episódio ainda só deu essa informação, eu acredito que com o tempo vai desenvolver, mas já era interessante de ser destacada. Mas era isso, meus queridos e minhas queridas, jovens senhoritas, que eu tinha para falar do episódio 5. Foi um episódio muito bom, eu tinha que falar o que eu gostei, o que eu achei, porque ele foi bem interessante. Eu acho que você deve ver se você ainda não viu. Se você assistiu, me diga aí sua cena favorita. Compartilhe o vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo. E acho que era isso até então, foi um ótimo episódio. Veio um episódio bem completo na minha opinião. Ele teve comédia, ele teve drama, ele teve um pouco de ação, então ele teve de tudo nesse episódio. E nesses 5 episódios ele já apresentou de tudo. Só o romance que não, mas o romance, vamos confessar, que não é bem típico desse anime, só se fosse entre os irmãos, os Kyodai. Mas a gente vai ter que esperar pra ver se isso vai acontecer mesmo. Para todo caso, é esperar agora para ver o próximo episódio, porque o próximo episódio vai ser interessante. Então, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio? Então, para o próximo episódio, esperemos a primeira missão do Tanjiro, o que promete ser bem legal. Por quê? Ele já é um exterminador, digamos, ele ganhou a espada dele, algo que eu havia esquecido de falar, mas ele, digamos que ele escolheu pelo cheiro, pelo Nioi, qual material ele deveria usar para a espada. Então a gente viu que ela foi forjada, ela mudou de cor conforme o proprietário, o usuário da espada. E a gente viu também, aí teve várias cenas engraçadas, mas acredito que quem viu o episódio deve ter rido ou sabe da cena. Então a gente viu que agora ele já é um membro do Esquadrão de Exterminadores, e a gente viu que a primeira missão dele é ir próximo ao noroeste, ou próximo dessas regiões, por conta de que há vários, como eu posso dizer, vítimas, várias garotas estão desaparecendo. Então ele provavelmente vai ter que ir atrás, porque já dá pra desconfiar quem está desaparecendo com as garotas, não é mesmo? E são garotas jovens, então a gente já pode concluir que a questão vai ser pesada no próximo episódio. Vai lembrar um pouco de Goblin Slayer, na minha opinião. Então se prepare que Demon Slayer vai apresentar uma questão que eu diria que vai ser bem adulta até no próximo episódio, se for o que eu acredito. Para todo caso, vamos esperar. Eu acredito que a Nezuko deve ir com o Tanjiro, eu espero que ela vá. Uma coisa que eu não falei da Nezuko, que eu tenho que falar agora, é o motivo dela não comer carne humana, digamos. A gente viu que o jeito que ela repõe a energia dela é dormindo. Então isso explica todo esse tempo, 6 meses, 2 anos que ela ficou dormindo. Foi para repor as forças, a energia dela, e assim ela não precisou comer carne humana. Então é algo previsível, é algo que a gente já desconfiava, mas é algo que eu diria que foi bom o episódio já ter mostrado. Pelo menos é isso que o Urokodaki-san mostrou para a gente no episódio. Então, como eu tava falando, próximo episódio eu acredito que vai ter Tanjiro, vai ter Nezuko indo para, acho que o noroeste, que é a região que tá tendo essas vítimas desses Onis. Mas então, é esperar o próximo episódio, daí a gente conversa. Então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?